ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Vamos falar acerca do retorno dos exilados do cativeiro para a terra de Jerusalém. Você com certeza já assistiu vídeos do professor Oswaldo Luiz Ribeiro e também do professor José Alessandro Neves, defendendo a tese de que o mito dos patriarcas é uma invenção pós-exílica, ou que, minimamente falando, a questão da herança da terra é também uma invenção pós-exílica, em que há uma luta entre aqueles que realmente estavam na terra, aqueles que realmente permaneceram no território de Israel, em conflito com aqueles que estavam retornando. E aí cria-se a mitologia dos patriarcas. Não, estamos voltando, a terra é nossa, porque somos descendentes de A, B, C ou D. Temos listas no livro de Esdras e Neemias. Mas os professores, eles têm razão no que eles estão falando? Temos evidências históricas e materiais de que esta lista, ela existiu de fato? Se existiu, ela é autêntica ou é uma invenção? E é a partir desta questão da herança da terra que irá se inventar uma ancestralidade, personagens supostamente históricos que dariam legitimidade de herança da possessão àqueles que provavelmente não teriam direito nenhum. Bom, você viu comigo em vídeos anteriores que no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, há uma profecia, uma ordem, não vou dizer nem uma profecia, muito estranha. Exatamente isso. Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 4, há uma profecia, há uma ordem muito estranha, ordenando para que os transportados edificassem casas em Babilônia, plantassem jardins, dessem seus filhos e filhas em casamento e tomassem também homens e mulheres, filhos e filhas babilônicas em casamento. Uma coisa estranha, falando que eles deveriam se misturar, se miscigenar com os habitantes da cidade de Babilônia. Isso está em Jeremias, capítulo 29, versículos 4, 5 e 6. Exatamente, é algo muito estranho, porque se houver a miscigenação, não haverá mais a chamada raça pura, legítima, autêntica de Jerusalém. Você pode ler e ver com os seus próprios olhos. De repente, então, na narrativa bíblica, aparecerá uma lista de exilados, pessoas afirmando que têm direito àquela terra. Vamos ler a obra do acadêmico Mario Liverani, professor Mario Liverani, italiano. Vamos ver o que ele também fala nesta direção. Seria tudo uma invenção? E se não for uma invenção, o que nós de fato temos como averiguar historicamente? Vamos ler a sua obra a partir da página 253. Eu vou lendo para vocês e fazendo alguns comentários. Os grupos repatriados. Os grupos de repatriados não poderiam ter sido muito numerosos, especialmente considerando que o seu regresso ocorreu durante um período bastante longo, pelo menos um século. Nabucodonosor não deportou mais de 10 mil pessoas em 598 e outras 10 mil em 587. Durante as duas gerações de exílio, esses números poderiam ter duplicado, mas nem todos voltaram. Talvez uma minoria. É provável que outros tenham se juntado ao grupo, talvez nem sempre com credenciais genealógicas adequadas. Na Babilônia, durante o exílio,
Os líderes da comunidade judaica, anciões e sacerdotes, registraram e atualizaram listas de membros legítimos da comunidade. Ezequiel, sim, o livro do profeta Ezequiel, ameaçou seus inimigos da seguinte maneira: eles não estarão no conselho do meu povo, nem serão inscritos no registro da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Ezequiel, capítulo 13, versículo 9. Nós tivemos, sim, como eu já li para vocês em Jeremias 29, essa questão da miscigenação, da mistura. E isso gerou grandes problemas. Além da janela temporal demasiadamente longa, para a vivência humana, mais de um século, isso traz problemas. Quem é o legítimo dono da terra? A quem pertence? As pessoas que estão lá, que são de lá, não foram deportadas ou que foram para lá morar, ou a terra ainda pertenceria a pessoas que não têm nenhuma conexão, vamos dizer assim, histórica com o que lá ficou, porque seriam seus avós, e aí houve mistura. Qual é a prova de que aquele pedaço de terra seria seu ou do seu clã? Há um problema muito grande. A menção de solo como Adamã e não Eretz traz à mente listas de famílias, casas, mas também propriedades de terra. É óbvio que estas listas também poderiam ser alteradas e manipuladas por razões políticas. E qualquer pessoa cujo nome fosse cancelado não tinha o direito de regressar. Nestas condições, é bastante difícil fazer uma estimativa fiável. Ou seja, não havia teste de genética, não havia documento nenhum que comprovasse a descendência ou a ascendência de alguém. A verdade é essa. Haviam tradições orais. A verdade é essa. A confiança era na palavra e na tradição cultural de alguns pequenos núcleos. Então, se alguém tivesse alguma maneira de falar, olha, me põe na lista aí, joga minha família, joga minha casa, iria acontecer. Sem dúvida alguma, eu digo isso. Da mesma forma, se houvesse algum interesse para tirar alguém dessa lista, cancelar, também iria acontecer. Dada esta incerteza, temos um documento que aparentemente dá dados precisos. Uma lista de repatriados que aparece com ligeiras variações no livro de Esdras, no capítulo 2, e no livro de Neemias, no capítulo 7. É verdade que os dois livros estão atrasados e, como já foi mencionado, cheios de imprecisões, tanto acidental por ignorância quanto deliberado. Ou seja, são livros que, na verdade, não estão sendo compostos no momento em que os fatos estão acontecendo. É isso que no sentido de atrasado. Não é do momento, é posterior. São listas posteriores. Então é difícil dar essa averiguação assertiva de que essa lista é 100% confiável. Vamos continuar a leitura. Mas as listas de sionistas, entre aspas aqui, no livro do professor Mário Liverani, têm uma forte probabilidade de serem fiáveis, porque são muito provavelmente derivadas de documentos originais. Eles provavelmente combinam vários grupos de retornados, vinculados a quem? Zorobabel, Josué, sumo sacerdote, Neemias e vários outros, ou seja, a elite. E talvez as diferenças dos números entre as duas versões surjam através da atualização contínua dos arquivos. Então, as diferenças que possam existir e que existem entre a lista de Esdras e a lista de Neemias é porque tem uns escribas ali que estão atualizando no meio editada. Inclui aí fulano aí, bota o clã de Beltrano aí também, para implicações de interesse dos redatores, ou do clã predominante à época em que esses documentos estavam sendo editados. É uma espécie de documento que, pela sua elevada importância jurídica, pode ser totalmente autêntico
ou totalmente inventado. E isso é curioso. Como assim? Se é pela importância jurídica, como que ao mesmo tempo ele pode ser totalmente autêntico ou totalmente inventado? Porque é ele que vai dar validade. É como se imagine a seguinte situação: olha, você tem que me falar agora se você tem filhos ou não para receber um valor X aqui. Ih, rapaz, mas aí eu não tenho filho. Rapaz, inventa alguém. Quem você botar vai pagar. Aí você pode, não, eu tenho 2 filhos aqui, 3, então eu não vou botar só meus filhos, não quero inventar mais nada. Ó, é a última vez, hein? Não vai ter volta, é colocar agora ou já era. Ah, então bota mais esses 2 aqui como se fossem meus filhos também. Porque é propriedade, né? Terra, sei lá. Entenderam? Então, dada a relevância jurídica, bateu lá, escreveu, depois que foi para a mão da elite, o documento é isso aí que vai estar valendo. Não vai ter retorno. Ou então tem que fechar a lista logo, fecha agora. Ou seja, ou nós vamos produzir algo autêntico, porque não vai ter volta, o que botar nesse papel, o que jogar nessa lista, nesse pergaminho é o que vai valer, e na ânsia de também querer mais terra e mais propriedade, joga no rolo aí. Ah, bota uns 3 aí que é tio meu aí, inventa uns nomes aí, mas esse pessoal nem existe. Não, mas aí o pedaço de terra deles é meu por herança. Então, várias situações, pela importância e a validade que se daria a essa questão, várias situações poderiam ser inventadas justamente para benefício próprio, para a pessoa se dar bem. Os números e os nomes dos lugares dão uma imagem bastante realista. Por isso, um veredito de autenticidade parece preferível. Nós vamos ver o porquê que o professor Mário Liverani ele vai traçar a questão de poder haver uma autenticidade não no sentido que aquele pessoal era descendente ou algo assim, no sentido da legitimidade étnica, mas de que houve um grupo de pessoas que carregaram aqueles nomes e que foram lá tomar posse da terra, foram lá reaver a terra, é nesse sentido, porque está atrelado a determinadas regiões e isso torna a pesquisa, a investigação mais interessante. Nós vamos ver em vídeos posteriores que houve muito conflito por causa disso. E logo o que o professor Oswaldo fala, o professor José Alessandro Neves, tem razão. Isso vai gerar inúmeros conflitos, porque essa legitimidade étnica vai ser questionada, obviamente. Ninguém vai aceitar um pessoal vindo com um papel na mão. Ah, é nosso o quê? Quem são vocês? De onde vocês vieram? Então é nesse sentido de que, vem um grupo que queria a terra, existiu. É nesse sentido que o professor Mário Liverani estará descrevendo aqui, né, os dados históricos e encaminhando a sua explicação. Sem discutir os detalhes, os números mostram alguma variação, alguns grupos não são numerados e os números reais não correspondem aos totais dados. Olha só. As listas contêm cerca de 25 mil leigos e 5 mil sacerdotes oficialmente do templo, além de cerca de 7.500 servos, um total aproximadamente de 40 mil. Se considerarmos que a lista está correta, temos cerca de 2 vezes o número de deportados por Nabucodonosor. Ou seja, é complicado o que está sendo dito aí. Teve uma massiva... um massivo crescimento, uma massiva expressão de crescimento populacional que pode não condizer com a realidade, porque bota servo aí, bota tudo no balaio, mas quanto maior o povo, né, quanto maior as pessoas, maior a pressão fica para quem ficou na terra. Com certeza absoluta. Vê aquela multidão voltando, aí da onde sai esse pessoal todo? Então é complicado. Mas uma análise topográfica é mais interessante. Em primeiro lugar, os repatriados vêm de Jerusalém. Isto é, verdade para todos os envolvidos no culto. Então todo mundo que está envolvido nisso acredita nisso. E nas cidades e aldeias do reino de Judá, os territórios tribais de Judá e Benjamim. Os números dos assentamentos menores, excluindo Jerusalém, são bastante pequenos. Outro sinal de autenticidade, por exemplo, 123 de Belém, 62 de Ramá e Geba, ou Geba, 122 de Micmas, 223 de Betel e Ai, 345 de Jericó e assim por diante.
além dos pequenos grupos identificados pelas cidades de origem, às vezes indicados como os filhos de ou homens de, a maioria dos grupos é regularmente definida pelo nome do clã ou epônimo, novamente filhos de, seguindo desta por vez um nome pessoal, como Parosh ou Sená. Todos eles vêm de Jerusalém? É uma pergunta. E como foram formados clãs tão grandes? Outra pergunta, o professor Mário Liverani está fazendo aqui na obra dele. Num caso, é nomeado um líder de grupo, isto é, a pessoa que registrou como seu clã todos os membros da caravana de repatriados que liderou. Há também grupos bastante grandes cuja origem geográfica é dada. 2812 de Pahat Moab, a província de Moab, e 2 vezes 1254 de Elan. Como é que estes grupos não genealógicos se misturaram com os outros e ainda assim foram aceitos como plenamente israelitas? Isso é uma pergunta. Como que isso aconteceu? Viu como é que você consegue, se fizer um estudo aprofundado, perceber que muitas das coisas que os professores estão dizendo tem fundamento? É porque você tem que pegar a informação que eles estão dando, ir até a literatura especializada e aprofundar as suas pesquisas. Ver os epônimos. Calma aí, essa galera tá dizendo que é da onde mesmo? Esse pessoal diz que vem de onde? Aí tem que dar uma investigada no hebraico para entender, não necessariamente na tradução, mas ir direto ao texto na sua língua materna original. Disse que alguns, 650 pessoas, não conseguiram provar a sua pertença a clãs israelitas, mas foram registrados, embora numa posição marginal. Eu imagino provar quantas moedas de prata eram necessárias para provar que eu pertencia ou não a um clã israelita. Para tomar um pedaço de terra no período pós-exílio. Fica essa pergunta é minha mesmo. A maioria dos leigos repatriados são registrados puramente em categorias aparentemente baseadas no parentesco, mas na verdade os grupos derivam simplesmente da logística do recrutamento dos repatriados. É duro para muitos ouvir estas verdades, mas elas não podem deixar de ser ditas. Este repatriamento no período pós-exílico é uma manipulação das classes superiores para dominar quem já estava na terra, independente das condições às quais eles as detinham. Detinham que as terras. Não tem como haver certeza se estas pessoas que estavam voltando e tomando posse da terra eram legítimos herdeiros. E como muito bem demonstrou já professor José Alessandro Neves, e agora também vemos aqui o professor Mário Liverani, estas listas eram artificiais, meramente baseadas em quem podia pagar, em questões políticas, em questões logísticas, em questões de uma classe superior, uma casta superior que deseja se apropriar, que deseja tomar aquela terra sobre quaisquer pretextos, ainda que seja o pretexto em nome de um Deus, em nome de um Iavé qualquer. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm.
Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever